Estamos ao vivo! Vamos lá! Mais uma etapa aí para apresentar mais um webinar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre GDIT e a inspeção 3D para braços, para scanners de medição, de uma maneira geral. Isso incorpora também algumas máquinas tridimensionais que têm uma versatilidade também bem específica. E o que é mais importante aqui é a qualidade dos processos e principalmente a qualificação dos profissionais que operam tecnicamente esses equipamentos, tá? Então esse é o ponto chave. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso desenvolvimento aqui. E a primeira pergunta que nós fazemos aí nesse desenvolvimento, qual que é? Você mede ou realmente entende o que está medindo? É só medir? Vai lá, passa o scanner, mede com o braço ou a tridimensional. Você sabe o que você está medindo? Especificação, se está dentro, se está fora. As condições técnicas de desenvolvimento dessa medição de um produto. Tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Então, esse é um primeiro passo. Por quê? É um primeiro passo. Porque no desenvolvimento de uma medição, nós temos lá qual que é a sua técnica, qual que é o procedimento, passo a passo, estratégia, entre outras questões. Temos lá o ambiente que você está medindo, porque às vezes eu estou medindo um material que a gente vai falar também. O ambiente é muito aquecido. Será que essa condição de medição não vai interferir no desenvolvimento do processo? Na qualificação do produto? Esse é um outro ponto. Um outro ponto que nós levamos em consideração também é o equipamento. Ele está calibrado? Eles têm condições de executar a medição com confiabilidade? A peça que você está medindo, o produto que você está medindo, às vezes é dispositivo, às vezes é peça, às vezes é peça grande, às vezes é peça pequena. E aí? Ela está adequada? E por último, o profissional que está medindo. Ele tem essa qualificação para manusear tanto o braço quanto o scanner. E quando eu vou utilizar scanner, como que eu garanto que a distância que eu tenho, por exemplo, de uma peça é adequada ou não? Já são outras esferas de questionamento, porque na hora de fazer a avaliação é fácil. Na hora de medir, passa um scanner lá, ou o braço de medição, e tudo bem. Esse é o ponto. Ou seja, na verdade, a parte que vai manusear o equipamento, ele tem que ter uma técnica muito apurada, justamente porque a criticidade é um pouco maior em determinados casos, tá? Então, no contexto industrial, a importância de se determinar a precisão de um determinado equipamento, ele vai muito de encontro a três principais fatores, né? Ou seja, nós temos aí a evolução metrológica e hoje ou atualmente, como vocês quiserem, nós temos dois pontos principais, que é o papel estratégico para você agilizar a produtividade dentro do seu processo, porque muitas das vezes eu tenho um equipamento que já está fazendo medição a laser, uma medição automática, ou seja, a peça vai na linha e tem uma máquina tridimensional fazendo a execução do controle. Às vezes também, se eu estou trabalhando numa usinagem de algum material, eu tenho um sensor apalpador para sair a peça pronta. Olha só o nível de evolução.
Ou seja, toda peça que vai sair de uma máquina, automaticamente ela já sai aprovada. E, principalmente, esse papel estratégico, hoje na atual indústria 4.0. É primordial que não se toque na peça. Você alimenta a entrada e o restante é tudo automático. Tudo. Controles, produtividade, elementos e características. Ou seja, eu já tenho uma evolução significativa dentro de um processo que está cada vez mais ágil. Tá? Outro ponto que a gente leva em consideração, pelo fato de eu ter a indústria 4.0 mais ágil, mais produtiva, mais desenvolta, o que acontece? Eu tenho muitas peças sendo produzidas ao mesmo tempo por N fornecedores qualificados para poder produzir um produto que, por exemplo, é um carro. Ó, é um carro. E aí esse carro vai ter portas, suspensão, o chassi como um todo, a parte relacionada à área interna, o cockpit, né? Eu tenho lá bancos, sistema de volante, painel, a parte de acabamento como um todo, né? A tapeçaria, os acabamentos de porta, ou seja, tudo está envolvendo o erro geométrico. E às vezes eu tenho fornecedores distintos, eu tenho fornecedores de diversas especialidades. Todos se conversam? Às vezes nem sempre. Porém, na hora de montar, que a responsabilidade é de uma montadora, que pode ser um caminhão, e essa questão de você avaliar, por exemplo, a, a montabilidade, a qualidade do produto que você está produzindo, eu tenho que avaliar os erros geométricos também. Dimensionamento. Não posso deixar a produtividade cair, porque vai existir um tático dentro da produção. E principalmente a montabilidade. Porque se eu tiver um erro numa peça que vai, por exemplo, é o chassi, que é o que comanda. Eu vou montar portas, vou montar acessórios, vou montar motor, suspensão e etc. E algo der errado nessa montagem, é problema à vista. Por quê? Eu posso perder a performance do meu produto. Tá? Um terceiro ponto, não menos importante, é o GDIT, a inspeção 3D. Então, essa questão de você falar projeto, manufatura, controles de uma maneira global, para que o meu produto tenha uma versatilidade grande perante os concorrentes, está cada vez mais acirrada. E aqui, quando a gente está falando de inspeção 3D, com braços, scanners, tridimensionais, entra um quesito muito importante. É a especificação de acordo com o seu produto, a sua tolerância, a sua especificação. É onde você tem que definir, dentro desse contexto industrial, a importância para selecionar o melhor produto para a sua necessidade. Esse é o ponto-chave. E eu não posso abrir mão justamente porque eu tenho lá em mente projeto. Esse projeto às vezes já vem pronto se você é um fornecedor de uma montadora, você vai ter o projeto pronto, só que você vai ter que montar toda a estratégia de ferramental, dispositivos, controles. E nesses controles você pode ter particularmente uma questão relacionada com
o, o equipamento que você vai selecionar. Esse é um cuidado que tem que ter, principalmente porque eu vou fazer só setup? Não, não vou fazer setup. Eu vou validar todo o meu processo. E de repente um equipamento mais adequado vai te dar uma garantia de qualidade, produtividade e principalmente atendendo a montadora de uma maneira muito clara. Tanto é que tem montadora que não aceita uma máquina tridimensional manual. Não aceita. Não aceita. Por quê? Existe a preocupação de você ter repetitividade em uma determinada medição. E muitas das vezes, quando você tem uma peça de uma que vai num produto como um carro, uma moto, máquina tridimensional manual não vai especificamente dar aquele grau de confiança significativo. Principalmente quando aumenta a complexidade da peça. Tá? Ou seja, muitas das vezes você já está com um dispositivo de controle, mas no geral eu tenho a questão de validar a peça que eu estou produzindo de acordo com o projeto que foi especificado. Já cheguei a ver, por exemplo, empresas que têm uma máquina que, quando olha um certificado de calibração, o erro dela já é praticamente a especificação de tolerância. Isso daí é preocupante. Por quê? Você pode ter, em determinados momentos, reprovação de peça por conta não da sua incapacidade produtiva na empresa, mas sim pelo equipamento inadequado. Esse é o ponto-chave. E aí, na manufatura e no controle da qualidade, junto com a metrologia, isso vai ser altamente significativo. Agora, eu tenho que pensar como que eu vou montar essa estratégia. Porque muitas das vezes eu posso ter uma máquina que não atende minha especificação. Um braço que foi comprado, usado de de uma outra empresa há 10, 15 anos atrás. Ou seja, lá, lá atrás, os tempos eram outros, as especificações eram outras. Hoje não. Ou seja, eu não vou entrar hoje no mérito de qual é o melhor equipamento. E sim para você, é mais dar uma condição geral de falar assim, ó, a melhor condição é essa. E aí você especifica de acordo com a sua necessidade. Tá? Então esse é um ponto. A outra questão que a gente fala aqui, olha só, eu vou fazer uma inspeção. Aqui um exemplo demonstrativo justamente para ilustrar essa questão aqui agora, né? Vamos ver se está tudo de acordo. Opa! Deixa eu ver se vai abrir aqui para vocês observarem. Deixa eu me ver. Distinção de cor, né? Branco. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Só um minuto. Não está aparecendo aí para vocês. Mas vamos lá, vamos fazer uma tentativa. Tcharam. Deixa eu ver se ele vai. Não foi. Não foi. Ele não vai apresentar. Ele não habilitou aqui. Mas tudo bem, olha só. Eu tenho aqui um escaneamento que eu vou passar esse equipamento na superfície das peças. Independente aqui
é que aqui não habilitou o programa aqui para poder fazer a habilitação, né? Mas não tem problema. Para quem já trabalha com essa parte de medição, ele vai entender a lógica de você ter um escaneamento. É como se eu tivesse filmando, tivesse um celular aqui filmando uma superfície com características simples ou complexas. Haja visto que, por exemplo, o escaneamento ele tem algumas limitações, tá? É essa questão que precisa ser mencionada, que nem, por exemplo, canais dentro de furos, ou seja, não é tão simples quanto parece, dependendo da profundidade, diâmetro desse furo, automaticamente eu não consigo com tanta facilidade fazer um escaneamento. E tem outras situações que também permeiam toda essa questão da inspeção por scanner ou braço, tá? Então tem esse ponto. Na sequência desse controle, entra em comum agora, nós falamos aqui de inspeção, como eu posso fazer o escaneamento, tem várias técnicas. Porém, o que eu já acho que vai acontecer é uma parte 2 desse desmembramento desse web, né? Porque não é uma coisa tão trivial para fazer a demonstração. E aí eu coloco dentro de uma apresentação o scanner fazendo uma inspeção de uma maior clareza para mostrar para vocês de uma forma mais específica. Aqui, nesse evento aqui, especificamente eu quero falar muito mais sobre a inspeção, essa revolução que está acontecendo, e vou dar continuidade no mês de novembro também, lógico. E principalmente a gente já vai entrar na questão de demonstração para que haja uma clareza maior dentro desse processo. Porque tem, como eu falei para vocês, tem a parte da técnica, né? Como que eu vou fazer a estratégia de análise, tem a parte do meio ambiente, tem a parte da calibração desse equipamento, tá? Esse é um outro cuidado que muitas empresas têm que ter. A parte relacionada com a amostra, os cuidados e principalmente a forma de fazer a medição para não ter problema e a competência técnica, tá? Então, com relação à questão dos fundamentos técnicos de GDT, nós temos aí duas normas particularmente muito usadas aí no setor industrial, que é a ASME Y14.5 e a ISO 1101. Ou seja, essas duas têm uma aplicabilidade muito interessante e principalmente o controle que elas determinam diante do que está especificado dentro do seu processo é o que vai nortear como que você vai fazer o controle. Tem algumas diferenças entre elas, mas no geral, a forma de controle é muito parecida, muito similar, tá? Então nós temos aí a outra questão também relacionada com esse processo, que é a função da interpretação dos símbolos geométricos, né? Porque essa inspeção que a gente tem que fazer, não adianta nada se a pessoa que está operacionalizando um braço de medição simplesmente não conhece a simbologia que deve ser feito o controle geométrico desse produto, tá? Então esse é um ponto-chave. Dentro dessa função, dentro desses conceitos de competência, temos aí também os conceitos de dado, que é a referência que é projetada para fazer o controle e a inspeção de diversas peças dentro do cenário industrial. Outra coisa que ele desmembra aqui, além dos dados, né, referências, temos a questão das tolerâncias de forma, orientação, posição e batimento.
tá? Na questão de batimento para scanner e braço e tridimensional, elas não são, esses equipamentos não são adequados para avaliar o batimento. Ah, mas Joel, a minha máquina, o meu equipamento mede. Mede, mas não é o adequado. Por quê? Quando eu estou falando de batimento, é a peça que vai ter que rotacionar. O trabalho, a aplicação da peça, ou a função, a relação que ela vai ter, é de giro, é de rotacionar. E a peça, quando você está medindo, ela está estática. Esse é o detalhe importante que alguns ainda bate cabeça, tá? Então tem essa questão também. Porque já aconteceu uma situação de você fazer um controle de uma tridimensional, só que quando foi montar, o produto tinha batimento. Né? Mas poderia ser na contrapeça. Falei assim, isso são outros detalhes. Mas foi verificado que o problema estava na peça que foi medida numa tridimensional. Ponto. As questões relacionadas da aplicabilidade, aí servem para cada um, tá? Os exemplos práticos que a gente pode ter para componentes mecânicos, né? Eu posso pegar um carro, aproveitei aqui, ó. Tem um carro aqui que, por exemplo, eu posso fazer o controle dele de portas, bancos, suspensão, freio, chassi, para-choque, para-lama, os faróis, as lanternas, ou seja, essa aplicabilidade ela vai desde, como eu já tinha falado anteriormente, motos, carros, caminhões, ônibus, aviões, turbinas, desde avião até uma turbina Pelton que tem 5 metros de diâmetro aí que vão em hidrelétricas, né? Ou seja, algo surreal. Posso também usar laser tracker? Aí depende da aplicação. A aplicabilidade depende muito do produto que você tem, do produto que você convive no dia a dia para poder fazer o controle. E isso é altamente significativo quando eu vou fazer uma análise completa. Quanto mais robusto o equipamento que você tem, melhor para o seu processo. Porque ele não te deixa na mão e às vezes eu não preciso complementar com outro equipamento para poder fazer uma medição completa, tá? Esse é um ponto. E falando de GDT, nós temos aqui, ó, que foi falado, a tolerância de forma, nós temos essas quatro, de forma de controle como característica individual. Temos essa daqui também de forma, só que controlando o perfil como uma possibilidade de característica relativa, tá? Ou seja, essa classificação, inclusive eu posso até citar que já foi feito um outro webinar especificando com mais clareza tudo isso. É como eu falo para as empresas que eu trabalho, um webinar ele vai ser, por exemplo, um complemento de outros webinars para justamente você ter um contexto mais completo dentro do cenário relacionado do seu interesse. Tá? Então, esse é um ponto-chave aí. Então, olhando aqui a característica de forma, né, uma tolerância de forma, eu posso citar esses quatro: continuidade, planicidade, circularidade e cilindricidade. E perfil, né, que faz parte da forma também, tolerância de forma, a diferença é que ela pode ser individual, sem referência, né, sem as condições de datum ou referência A, B e C, D e assim por diante. Ou posso também relacionar com uma superfície de referência. Então tem aí perfil de linha e perfil de uma superfície. Ou seja, é aí que entra o escaneamento, perfil de superfície. Ou seja, os carros, por exemplo, eles
hoje tem características muito distintas. E principalmente você verifica que a chaparia, quando é chapa, né? A chaparia está cada vez mais, uma espessura cada vez menor e automaticamente eu tenho que colocar vincos, né? Para que colocar vinco? Para que haja mais resistência ao longo da superfície, para que haja para que não haja deformação. Essa que é a verdade. Porque se eu colocar uma superfície lisa, totalmente lisa, numa espessura de chapa muito pequena, ela vai deformar. É como se eu tivesse uma folha de papel. Pois é. E aí, quando eu coloco o vinco, eu começo a aumentar a resistência dessa superfície, justamente para que haja uma conformidade, né, e uma resistência mínima conforme o projeto que a montadora definiu. Ponto. E não se fala mais nisso. Tá? Então, esse é um ponto-chave aí. Ou seja, essa parte da tolerância de forma para perfil é o que é particularmente o ponto-chave que a gente está falando sobre GDT e inspeção 3D, tanto para braço quanto para scanner. Tá? Então, esse é o ponto-chave que é aqui. Outro ponto também que são características de elementos de furo cilíndrico, furo retangular, quadrado e eixo, tá? Da mesma forma também, cilíndrico, retangular, quadrado ou com outro formato, a gente entra na característica relativa, condicionando sempre uma superfície em relação a outra, tá? Sempre. Aqui sempre será com uma referência, com um dado, tá? Então eu tenho lá a orientação, a parte de inclinação, perpendicularidade, paralelismo. Toda a simbologia já está aqui do lado, tá? Ela já está aqui do lado. Temos aí a posição, a concentricidade e simetria, ou seja, a simbologia também já está do lado aqui. E Hanaut, que também é conhecido como batimento, tanto circular como total. Nos nossos cursos a gente desenvolve isso com muito mais clareza aí para que o profissional saiba o que está fazendo. E principalmente como que eu faço o controle dessa simbologia do GDT, ok? Continuando agora, peraí, então, peraí. Você falou dos fundamentos lá do GDT, quais são as técnicas. Agora a inspeção 3D, ou seja, fundamento veio primeiro, depois veio o GDT, logicamente que vai haver uma particularidade de assistir outros webinars para poder fazer o complemento, por conta da extensão do assunto, e agora a inspeção 3D, né? Ou seja, a gente já entra um pouquinho com mais abrangência, né? Então aqui eu vou citar aqui algumas marcas, né? Como por exemplo, nós temos aí, olhando CMM, scanners a laser, sistemas óticos, fotogrametria 3D. Hoje nós temos aí sistemas como Hexagon, Mitutoyo, Zeiss, Trimos e alguns outros ainda em desenvolvimento muito grande, tá? E aí depende muito da especificação que você deseja para o seu negócio, para a sua qualificação de peças. Lembrando que
Quando eu também já trabalhei fazendo demonstração de braço de medição, em um dos clientes que queriam comprar e não comprou, ele teve perda de 30% de faturamento por conta da perda de não aquisição de um braço de medição. Principalmente para fazer controle simples. Só que necessitava de uma especificação um pouquinho mais detalhada por conta de características de volume da peça. Ou seja, o XYZ de um elemento para outro, numa dimensão de aproximadamente 800 milímetros, né? Era muito importante, era uma referência que dava muito problema dentro da montadora. E por conta disso daí, acabou perdendo 30% de faturamento. Aqui não precisa revelar valores, né? Mas a perda foi grande. Teve que demitir algumas pessoas dentro dessa linha de produção. Automaticamente, 8 famílias, acredito que em torno de 8 famílias foram prejudicadas naquele instante. Então tem essa questão. Ou seja, qual que vai ser o ganho, qual que vai ser a perda quando o meu cenário for de determinação da qualidade e confiabilidade dos resultados. Um outro ponto que nós falamos aqui, lembrando aqui que eu não vou fazer análise comparativa do equipamento A, B ou C. Ou seja, eu estou medindo peças de carro, de caminhão, peças de avião, peças de hidrelétrica, turbinas Pelton, por exemplo. E aí, o que eu faço? Esse é o princípio que eu tenho que ter. E muitas das vezes eu tenho uma peça grande, um comprimento de 3 metros, eu vou usar o quê? Se a tolerância for muito apertada. É esse o cenário que a gente tem que analisar. Tamanho de peça, especificação de característica, questões relacionadas com o equipamento que eu vou fazer aquisição, entre outras questões que a gente já está discutindo aqui. Então, comparação entre métodos tradicionais e digitais, ou seja, os digitais hoje estão ganhando em larga escala. Tá? Depois, a demonstração de fluxo de medição e geração de mapas de desvio, ou seja, quando eu estou falando de scanner, ele vai fazer isso facilmente com as cores azul, amarelo e vermelho. E aí vem o contexto de fazer a mescla, né? Ou seja, você tendo a mescla de cores, você vai falar assim, azul é aprovado, vermelho é reprovado, amarelo, verde, etc. Opa, peraí. Não, já. Para o meu software, o aprovado é verde. Ou seja, tem as características também do software que você vai utilizar. O software pode ser a Ion, pode ser o top de linha. Eu não quero ser injusto com ninguém na parte de software, tá? Essa é uma das questões que são bem característicos. E principalmente quando se você for fazer aquisição ou quer fazer um upgrade de software, logicamente qualquer um desses que eu falei, Zeiss, Hexagon, Mitutoyo, Trimos e etc., certamente eles vão representar aquilo que vai de acordo com o equipamento que você está comprando. Qual que é o melhor? Porque muitas das vezes, na minha época, tinha dificuldade para alguns softwares, né? Alguns softwares não funcionavam bem em uma solução que a gente tinha. Ou seja, você tem que verificar a compatibilidade. Tá? Então, esse cenário, ele é muito característico, porque eu acredito que no mês de novembro a gente vai falar um pouquinho sobre
especificações de compra de equipamentos. Aí é um cenário bem delicado. São questões assim que são importantes, né? Porque não adianta nada você fazer tudo isso daqui e de repente ele é bom, muito bom, produz resultados confiáveis, ok, beleza, vamos calibrar ele. Chega na calibração, quem que hoje pode fazer isso para nós? O fabricante pode. É calibrado RBC ou conforme a especificação do fabricante, se é fora do Brasil? Então, são questões que nem a gente está falando aqui de importância de calibração, ela é importante justamente para validar o seu sistema de medição. E se você tem um MSA, análise do sistema de medição, que precisa ser comprovado para fazer esse controle, aí é outra bomba. Entendem como essa questão de inspeção 3D não é difícil, porém não se deve deixar de qualquer jeito, tá? Então essa é a questão que a gente tem. E a parte relacionada à integração dos dados 3D com os modelos de CAD software, né? De CAD ou de análise. Ou seja, quando você tem essa integração, que hoje eu posso dizer que particularmente acima de 90% já produz uma integração, um nível de de software amigável de uma forma bem tranquila. Isso hoje o cenário aponta para ser bem tranquilo. Então não vou ter tanta preocupação. Ou seja, se eu já, vamos supor, eu fiz aquisição de um equipamento onde o software que eu quero não é desse fabricante, eu também tenho que verificar também as condições de compatibilidade quando eu vou fazer a leitura desse desenho, né, desse modelo matemático para poder fazer a análise comparativa de maneira bem confiável, tá? Principalmente no que tange a questão dos dados serem trazidos de maneira integral, 100% confiável também, tá? Tem essa questão também. Outro ponto da confiabilidade e da capacidade técnica, né, é o profissional. É o profissional técnico que vai fazer toda essa verificação. E para você que tem uma empresa ou trabalha numa empresa que você está contratando um profissional para fazer análise de dispositivo, ferramental, de peças para fazer a liberação para um cliente, esse é outro cuidado que a gente tem que ter, tá? Então, o papel do profissional qualificado é importantíssimo, importantíssimo. E principalmente ele tem que conhecer desenho técnico, isso daí é básico, né? Ele tem que saber interpretar esse desenho de uma maneira tranquila. A questão de GDIT, que é importante frisar, é parte do tema que a gente está falando. A incerteza de medição desse equipamento que ele está utilizando, ela tem uma certa influência de você aprovar peça ruim e rejeitar peça boa. Tem essa questão também. A rastreabilidade desse equipamento em função da ISO IEC 17025, né? No Brasil é ABNT, NBR, ISO IEC 17025. É essa questão da rastreabilidade. É uma preocupação que deve ter, toda empresa deve ter, porque já vem da ISO 9001. Se você produz para uma montadora, eu tenho a IATF 16949, ou seja, eu tenho que fazer com que esse equipamento, além de produzir resultados confiáveis, eu tenho a confiabilidade relacionada com a rastreabilidade desse equipamento.
Depois, a questão de padronizar procedimentos de validação, de procedimentos de medição e validação desses processos. Por quê? Isso vai garantir com que não haja nenhum problema para vocês, tá? E uma dica que eu deixo aí, justamente, é treinamento contínuo. Ou vocês preferem a ignorância de um técnico? Esse é o ponto-chave. Muitas das vezes, os operadores ou técnicos são treinados na parte de medição, mas quando chega um novo equipamento, na venda desse equipamento, vem um treinamento. Muitas das vezes vem um treinamento simples, só de ligar e operar. De medir conforme a especificação, conforme o seu produto, nem todo mundo fornece, tá? É um treinamento de operação. E aí cabe a cada um, já conhecendo a especificação, ser mais crítico, né, nesse treinamento, que algumas empresas deixam a desejar, tá bom? E aí fica aí minha contribuição, principalmente porque há muito tempo eu já trabalho com metrologia, né? Já são mais de 30 anos. E eu sempre lutei por isso. Medição não é apenas um resultado. É uma decisão técnica que constrói qualidade. Esse é o ponto-chave. Aí, só tá até me ligando aqui. Ou seja, essa decisão técnica, né? Ela precisa ser muito específica, porque é ela que vai definir, por exemplo, a qualidade do seu produto perante a um cliente, tá? Então são esses pontos que a gente leva em consideração. Mais uma. O pessoal gostou. Falou de medição e metrologia, aí é a ligação direta, né? E continuando para a gente fazer o fechamento, nós apresentamos aí os nossos serviços de auditoria, consultoria e treinamento, né? Depois, alguns dos nossos treinamentos relacionados com metrologia, qualidade de GDT. E por fim, alguns dos nossos clientes aí, nessa trajetória aí de 16 anos. Ok? Fica aqui a minha contribuição para hoje. E vamos que vamos. Semana que vem tem mais contribuição aí relacionada com qualidade, metrologia e GDT. E fica aqui o meu abraço, ok? Gratidão por mais esse dia e vamos que vamos. Até a próxima, né? Tchau, tchau.